barata de barriga pra cima, Cecel, querido! Sejam muito bem-vindos a mais um... Uma salva de palmas pra você! Marcelo, nossa convidada de hoje é exuberante, pulsante e radiante, rouba a cena onde chega, ela que é cantora, compositora, multi-instrumentista, panstora, rockstora, punkstora, sim, e é a garotinha mais querida do Brasil. Quem é ela? Baby do Brasil! Baby do Brasil. Eu acho que você conhece essa vinheta de entrada. Conheço do Stand By Me. Qual é a história dessa música, pastor? Olha, o Stand By Me veio primeiro com aquela coisa dos Beatles, né? A gente era criança e eu vi aquilo, era uma coisa tão bonita, até que um dia eu ouvi falar que o Ben King, um dos compositores, são 3 ou 4, era pastor. E aquilo me tocou bastante, que eu falei, poxa, então ele é da minha tribo, porque ele não tinha problema de estar na Babilônia. Ele só tinha que estar em santidade na Babilônia. E ele fez uma música que toca no secular. E tem também uma Christian version, uma version Christian. É essa mesmo. É essa mesmo. Porque ele fala, Lord, stand by me. Quando tudo estiver negro, quando tudo estiver terrível, Senhor, me levanta. Então, quando você abrir na internet, você pode procurar todas as igrejas nos Estados Unidos onde essa música faz parte do louvor da igreja. São muitas igrejas. Eu fiquei muito surpresa. E daí eu falei, bom, agora mesmo é que eu vou gravar. Então, eu tenho um CD, o Guerreiros do Apocalipse, que nunca foi para o mercado, sempre foi só na igreja, porque logo que eu me converti, duas revistas muito importantes do país diziam, ela descobriu um grande mercado, ela vai ficar rica. Eu falei, então não vai vender na loja nenhuma, que é para eles saberem que isso não aconteceu comigo para eu vender nada. Não era só onda? Não, eu fui arrebatada, aconteceu algo Matrix, não tem mais como viver na Terra, é saudade do futuro o tempo inteiro. Pastora, Oi. Começando o nosso Papo Matrix com a pergunta no vermelho do VU. Na sua concepção, Jesus Deus, Deus Jesus, Jesus o Cristo, é marqueteiro ou Jesus é evangélico? Jesus é o pai do marketing. Porque ele é Deus e Deus foi que inventou o marketing. Vai fazer marketing assim, sabe por quê? Tem igreja para muito louco, tem igreja para careta, tem igreja para chato, tem igreja para resolvido, mas ele não vai perder ninguém que é dele. Por isso que tem igreja para nós. Pastora, quantos anos já caminhando com o senhor? Quantos anos? Foi em maio de 99, não lembra não? Começa a arrepiar. Maio de 99, um pouquinho ali antes, mas em maio de 99, rolou tudo, quer dizer, 20 anos. 20 anos? 20 anos. Rolou um arrebatamento muito louco. Desde criança eu tinha 1000 coisas que aconteciam comigo, e muitas visões, uma loucura, era uma loucura. Até o dia que pintou um anjo, graças a Deus, e tudo mudou, porque ele falou, não fica triste não, que tudo vai dar certo. Eu entrei em muitos caminhos, assim, e toda vez que eu estava lá dentro do caminho, eu me apavorava, porque eu percebia que na hora que eu estava bem imersa naquilo, acreditando muito, eu começava a desconfiar que não era Deus que estava no pedaço. Tinha alguma coisa que começava a acontecer que eu falava, opa,
isso aqui não está parecendo de Deus. Até o momento que eu tinha que sair correndo daquele caminho, porque eu já estava vendo tudo de uma maneira que eu não sabia explicar, porque eu não conhecia ninguém que conhecesse do mesmo babado que eu estava vendo. Eu só conhecia pessoas que falavam de Cristo de uma maneira que eu não gostava. Era ruim. Igual uma menininha que eu fui nos Estados Unidos uma vez, numa igreja, muito querida, e no final o pastor falou assim: quem foi edificado com esse culto? Aí a mãe falou: ah, pastor, eu fui edificada, estava com dor na minha coluna, fiquei boa, mas eu preciso falar uma coisa. A minha filhinha aqui de 5 anos, ele falou: pois não, ela falou que quando eu entrei aqui na igreja, ela me cutucou e falou: mamãe, ela está com Deus? Ela está com Jesus? Aí eu fiquei muito sem graça, pastor, porque eu falei: e agora? Minha filha está achando que ela... esse cabelo roxo, e eu estava com uma calça de zebra, um monte de coisa no cabelo, um buá rosa-choque. Cada dia você acorda de um jeito, né? Então você tem que ser fiel àquilo que você acordou. Porque, como eu disse, pastor, mulher é outra planta, não sei se vocês estão sabendo, mas é assim, né? Aí a mãe dela virou e falou assim: pastor, eu tive que dizer que sim, né? Porque se o senhor convidou a baby, ela tem que estar com Deus, o senhor tem que ter falado com Deus. Aí a minha filha, eu falei: filha, sim, ela está com Deus, ela está com Jesus. Ela me olhou e disse: mamãe, este Jesus, esse eu quero. Uau. E aí, irmão, eu falei: puxa, é como aconteceu com a minha vida. Uma hora eu descobri que era tudo como eu pensava como criança, né? Então, a conversão, as coisas todas foram só a direção entrar no eixo do lugar certo. Sabe como você vai pegar uma FM? E essa FM aconteceu e eu tive um arrebatamento em maio de 99. E esse arrebatamento foi tão maravilhoso que Deus foi muito bom comigo, porque não sei quantas pessoas lembram que eu falava, está amarrado e repreendido isso, o Ra, está cancelado, sim, anulado, lembra? Sim. Eu não sabia que esse era um dos nomes do inimigo. Não sabia que no Egito era assim, o governo dele vinha, né? Então aquelas pirâmides, aquelas pedras, aquilo tudo, as coisas loucas, o rio virar sangue também, aquela coisa toda, o cajado virar também, não sei o que lá, estava tudo debaixo do inimigo. E aquele enfrentamento de Moisés, aquela coisa toda, eu não sabia de nada, nada disso assim. Mas quando ele me arrebatou, pode o mundo inteiro ir contra mim. É como eu disse ali para o pastor, né? A gente é muito parecido, todos nós. A minha cabeça pode rodar com todo mundo, estou nem aí. Mas não pode rodar com o Senhor. Está tudo certo, bicho. A única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu já sei que o inimigo ele entra até no amor através dos ciúmes. Mas no perdão ele não entra, porque ele não sabe perdoar. Então é assim que eu derrubo com ele, perdoando todo mundo que pensa outra coisa. Ué, mas talvez se eu tivesse careta também, eu ia pensar igualzinho: que mulher é essa, com esse cabelo, com esse treco? Não pode ser, não pode ser de Deus. Porém, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas na sua família, acho que na sua família inteira, não é só você que sempre foi sensível ao mundo espiritual, inclusive na sua família não foi a senhora a ser a primeira convertida. A Sara, em conversão, a Sara. Os filhos sempre conheceram uma mãe muito louca. Então, É da ovelha. que maravilha. Está voando aqui as penas da ovelha. As penas são... Mas assim, quando a Sara converteu, foi muito lindo. E ao mesmo tempo foi um grande susto, porque existem várias maneiras de você se converter. Porém, eu não discuto de jeito nenhum, porque cada um sabe aonde está o seu calo. Então, quando eu vejo uma pessoa converter de um jeito diferente do meu, mas não, no início eu podia até chiar, claro, que a gente não sabe, a gente está todo mundo começando, é um treco tão muito louco, tão, que a gente quer fazer tudo tão certo, quer ser tão... que a gente acaba errando, né? Que a gente Mas rolou uma discussão da sua parte ali quando ela se converteu? Ela conta muito isso, mas eu não sentia isso. Eu só não queria minha filha bitolada. Mas quem sou eu para dizer se ela está bitolada, ou ela dizer que eu estou bitolada, ou dizer, mamãe está muito louca, eu dizer, minha filha está muito carente. Isso é ridículo, porque o importante é que a gente se salve. E cada um tem uma tribo ou não. Eu, por exemplo, acho lindo o homem de gravata e de terno. E gosto do homem cabeludo também. E também do cabelo cortado.
Agora, nem todo mundo é assim, como é que eu posso pensar, entendeu? Eu sou de vários gostos, inclusive musicais, né? Vários estilos de música. Mas a maioria da pessoa, por exemplo, se eu estou aprendendo de um jeito, eu vou até o final assim. Eu não sou assim, eu posso aprender de outros jeitos. Mas a conversão sempre é um susto, né? Quando ela tem algo muito duro ou muito fechado. Imagina para mim, com o meu estilo, que sofri na minha infância um pouco disso da minha tia-avó, que eu amo hoje ela, porque ela cumpriu um papel na minha vida, mas para mim era muito difícil, porque ela falava do inimigo o dia inteiro, então ela metia medo na gente com o inimigo. Hoje acabou, mas foi difícil. Então, eu tenho que entender, por exemplo, assim, se a minha filha e eu, no início, tomamos um susto, eu tomei um susto e ela tomou um susto, porque eu falei, peraí, mas calma, ao mesmo tempo eu não queria ela no saião, e ao mesmo tempo ela não queria eu na roupa louca. Mas e daí? Passou o tempo, e o mais lindo de tudo é que eu tenho uma filha do Senhor, no altar do Senhor. E o culto das princesas é maravilhoso. Ela pergunta, você é princesa ou é cachorra? Eu acho isso incrível, eu jamais perguntaria isso. Eu olho para ela e falo assim, nossa, mas que coisa muito louca. Eu nunca perguntar, você é cachorro ou você é princesa? Jamais. E ela, na onda dela, ela pergunta, eu falei, caramba, olha só como é que Deus faz. Ele faz do jeito que Ele quer. E falando em Deus fazer e filhos, você fez alguns aí ao longo da carreira, né, pastor? Meia dúzia. Do mesmo pai. Do mesmo pai. Interessante. Fala os nomes pra gente. Interessante, né? Hoje em dia é, né? Hoje em dia é muito interessante. E o mais incrível que eu acho é que Deus é tão incrível que eu sou solteira, mãe de 6 filhos do mesmo pai. E sou pastora. Do cabelo roxo. E sou pastora. E aí isso, em algumas igrejas, não poderia se isso tivesse acontecido a pastora antes. Mas como Deus não leva em conta o tempo da ignorância nem para lá nem para cá, olha que lição que Deus dá. E falando em família, e falando em filhos do mesmo pai, eu algumas vezes vi algumas entrevistas suas, e eu percebi até que os entrevistadores eram meio tendenciosos quando iam falar da sua família. Até pela época que vocês viveram. Não percebi. Até pela época que vocês viveram, né, na época de Novos Baianos, época da ditadura, quando vocês foram pro sítio e tal, e todo mundo achava que vocês viviam num bacanal ali, que era uma folia. Eu era mulher dos 9 baianos. Meu Deus do céu. Mas não era, você era só de família. Não, conta eu como era, pastor. Eu com isso no show que eu acabei de fazer, que foi uma turnê de 7 meses, mais de 50 mil pessoas viram DOC 70, a década do Divino Maravilhoso. Eu fiz um texto e que eu falo que a gente era chamado de maconheiro e eu da mulher dos 9 baianos. E que só nos restava perdoar e querer fazer uma música que fosse perpetuada com grandes acordes, com grandes melodias, com arranjos primorosos como o do Pepeu, para a gente dar uma influência musical para a nossa nação. Mas assim, no começo da nossa banda, nossa, era uma loucura. Ninguém conseguia entender que era possível as pessoas estarem juntas sem que a parte sexual não fosse intensa. Isso é uma das coisas mais lindas que eu acho entre nós, irmãos. O que Jesus nos ensina, né? Pelo amor de Deus, depois que a gente entendeu a amizade que nós tínhamos também, e nós líamos a Bíblia no grupo. Ninguém sabe nada disso, era uma coisa tremenda. E acontecia muita coisa incrível. Aconteceram coisas que a gente vai escrever um livro também para contar isso, que você vai ver como o Senhor já estava caçando a gente, né? E a nossa amizade teve uma época que eram 17 homens e eu a única mulher, e mulher do Pepeu. Mas eu tenho um negócio assim engraçado comigo desde garota. Eu nunca consegui ter 2 namorados morando no mundo normalmente. Eu nunca aguentei essas coisas. Eu sempre tive aquela coisa de muito fiel, muito tudo, muito tudo. Foi natural em mim. Foi natural. E ainda bem, né? Porque famosa, artista, com tanta gente dando cantadas, podia ter uns 10 namorados, né? Antes de saber, né? Mas eu sempre tive essa coisa exclusivista. E também foi muito bom conhecer o Senhor, porque o namorado seu é um só também. Se tiver ele mais, você... tchau, bicho. E fidelidade... Vai se criar. E fidelidade até com a banda mesmo. Quantos anos de Novos Baianos? Entre Novos a primeira Baianos? parte, pausa e segunda parte, Novos Baianos. Eu acho que, primeiros 10 anos. 10 anos nós moramos todos juntos.
Dividimos tudo, comida, limpávamos a casa, fazíamos tudo junto. E depois, cada um fez sua carreira solo. E agora, em 2016, a gente voltou ao mercado, porque as pessoas estavam também querendo muito. E teve uma reinauguração da Concha Acústica de Salvador. Sim. Que ficou deslumbrante o lugar. Você pode levar shows incríveis com altura para shows. E nós fomos convidados pelo governo na época do estado e ele pagou o cachê, que a gente não queria fazer de jeito nenhum, mas aí pagou. Quando veio aquela oferta grande, nós precisávamos de resolver o problema de um dos membros do grupo que estava necessitando de grana, porque ele tinha tido um problema de saúde. Então a gente entendeu isso de uma maneira tão amorosa e eu ia fazer uma turnê com o Pepeu, porque eu tinha acabado de fazer o Rock in Rio, que ele foi meu convidado especial, que foi um encontro emocionante, que era todo mundo vendo de novo, depois de anos, a Baby e o Pepeu no palco com um filho tocando guitarra. E aí, quando a gente soube que ele não estava bem, esse outro amigo, que é da banda, e pintou essa proposta, eu falei, vamos segurar isso daqui e vamos com tudo, né, para ajudar. E aí foi lindo, porque também resgatou a história, que é muito importante quando você tem uma carreira que é artística, que tem história no seu país, que vai ficar nos anais da história, é importante que você fale. Senão, eu já vi várias vezes na internet alterado tudo. Saiu um livro sobre Novos Baianos, então, que fala que eu estava num sofá, que o outro estava do lado e que tinha uma carreira de cocaína na frente. Isso nunca aconteceu, a gente estava para retirar esse livro. O cara escreveu um livro. O outro escreveu. Então, nada melhor do que você poder trazer o testemunho para aquilo ficar, né? Porque senão o inimigo sai fazendo uma festa e daqui a 30 anos, qual vai ser o filme que alguém vai criar sobre a gente, entendeu? Essa sua pausa com os Novos Baianos teve a ver com sua conversão? Não, porque foi antes. Foi antes. A gente já não estava como Novos Baianos. A minha conversão teve tudo que eu te falei e teve também uma loucura que aconteceu. Uma pessoa entrou na minha casa e quase ia matando todo mundo e dali o Senhor fez uma outra obra. Entendeu? Mas a sua volta teve um negócio com Deus aí, né? A sua volta para eles teve um negócio com Deus. A minha volta, eu estava dentro do meu ministério, estava dando uma palavra na época e o Senhor falou comigo, eu vou te reenviar. Na hora assim eu não entendi muito, deixei para lá. Quando foi horas depois, eu comecei a caminhar dentro do lugar onde a gente fazia todo esse culto, que era o meu estúdio. Comecei a marchar e fui orando e fui falando com Deus. E ele falou para mim, olha, avisa para o ministério que você vai voltar para lá. Agora você vai falar do que você sabe, você vai ser uma testemunha lá. E na hora eu assustei. Falei, mas Senhor, e as ovelhas? Eu não pensei e paguei um mau amigo, que você possa imaginar, porque ele falou assim, por quê? Elas são suas? Nossa. Aí eu falei, caramba, por que eu não pensei antes, né? Não precisava ouvir, né? Isso, mas eu estava me sentindo com o peso das ovelhas, quando na verdade não tem peso nenhum, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas a gente tem um amor muito grande, quer abraçar, quer fazer, vai até depois do limite, cansa e tudo, e eu estava nesse movimento. Aí eu parei e falei, nossa Deus, não me desculpe, elas são suas. Ele falou, não, mas tudo bem, se você não quiser ir, eu vou levantar outro. Ai, quando ele falou isso, meu coração apertou. Ele falou, não, esse-me aqui, sou eu mesmo, pode me mandar, faça isso. Não, eu levanto outro. Eu falei, não, é isso. Virou um desespero. Aí, nesse momento, foi interessante, quando eu convenci que eu queria mesmo, eu senti que saiu, como se eu tirasse isso de cima daqui do meu ombro, eu senti que saiu uma coisa assim, deu uma leveza. Aí ele falou, avisa. Aí eu avisei no ministério, teve umas pessoas que, botaram. Falei, olha, gente, fica ligado, porque vai acontecer algo. Demorou 3 anos, mais ou menos, e aconteceu. Quando aconteceu, vieram 2 propostas. Veio a primeira de galera super legal, que também estava na igreja. Baby, a gente está sentindo te convidar para você fazer uma turnê, não sei o que lá, faz o que você quiser, pode misturar o gospel com o secular. Quando eu vi, eu falei, bacana, eu vou só orar, porque tem uma palavra, aleluia, tem uma palavra sobre isso, mas eu preciso que Deus fale. E Deus não confirmando. Fiquei quieta, passou 2 semanas, todo mundo esperando, eu não estou ouvindo, né? Aí vem o meu filho,
Fala, mãe, preciso falar com você. Olha, é o seguinte, o que você acha, o que você achou? Eu olhei para ele e falei assim, filho, Pedro, acho maravilhoso, mas eu vou ter que orar. E eu falei, como ele vai receber isso? Porque eu nunca forcei isso para a família, nem consegui, porque não funcionaria. Eu conheço meu gado, chegar com tudo, sabe? Até para parecer algo que eu não sou, que é a religiosidade, aquela coisa religiosa. Eu falei, tem que tomar muito cuidado, porque eu sei como eu criei. Eu venho aqui e dou uma mudada radical, o cara precisa entender que é real. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você acha que Deus não vai querer que uma mãe toque com seu filho? Eu falei, eu acho que ele vai querer, Pedro, mas sem ele disser ok, eu não vou poder fazer nada. Peguei e fui para Nova York para ouvir a palavra de Deus. Também é muito chique esse Deus, né? Peguei um avião e fui para Nova York, e lá fiquei também, porque ali era mais difícil até de ter contato. E aí eu botei o jejum, e nada de Deus falar. 50 semanas, 21 dias, foi passando, já estava quase em 70 dias. Até que ele ligou e falou, mãe, o grupo que está por trás disso tudo, que vai bancar tudo, fazer tudo, não está aguentando mais esperar, está achando que não é real. Eu falei, Pedro, segura mais um pouquinho, que Deus ainda não falou. Eu falei, nossa, Deus está fazendo um trabalho na vida do meu filho também com isso. Até que eu falei, Senhor, fala logo, porque senão não é. Aí ele me autorizou, ok. Eu cheguei, voltei para o Brasil, chamei meu filho, ele desceu do prédio, e eu falei, Pedro, Deus disse que sim. E aí fizemos o Baby Sucessos, que foi lindo, aonde a gente convidou o Pepeu, e aí houve uma grande comunhão em família, que foi maravilhosa, e eu conto isso no DVD e contei isso em todos os eventos, ou seja, de uma forma muito especial. Todos começaram a entender como é que você podia ser uma pessoa que trabalhasse em qualquer trabalho e ser do Senhor. Que o cara não é médico, ele não vai se converter e ter que virar um pastor. O cara não é arquiteto, vai ter que virar pastor. O cara é cantor, vai ter que virar pastor. Porque isso tem que ser um chamado, e senão vai virar uma loucura, a pessoa não aguenta. Mas, bom, peraí, eu quero estar com o Senhor e quero continuar trabalhando aqui. Sim, você vai continuar trabalhando, o Espírito Santo vai te orientar, e você vai conseguir ser santo nesse lugar, ainda vai ser influenciador e vai levar muitas pessoas para conhecerem o Senhor. É desse jeito, né? E falando em influenciar, eu não vou esquecer de uma vez que você, inclusive eu acho que foi essa vez do Rock in Rio, se eu não me engano, 2015, 2016, que vocês se apresentaram, o Pepeu veio, e na hora que você entrou, você já fez uma consagração do palco e já Sempre. Mandou um chamanaias. E eu lembro que naquele dia deu pau no show do Slipknot inteiro. Você consagrou o palco, acabou com os capeta. Você consagra o lugar, olha que coisa maravilhosa, né? Aí já foi, você botou a estaca primeiro, por isso que muitas vezes a gente Meteu a estaca na cabeça do bode. Pois é, eu nem sabia, eu tive a grata satisfação de saber isso hoje. E quando você entende, quando você unge a sua casa, ou quando você entra num lugar, que você já entra pedindo perdão por toda aquela consagração e chega e entrega na mão do Senhor, olha o valor que isso tem, cara. Era um palco do Rock in Rio, com milhões de pessoas, no mínimo 50 mil pessoas. E aconteceu dos anjos do Senhor descerem ali, e a guerra, você já imaginou? Que loucura! A oração do justo, muito forte na sua eficácia. E falando em oração de justo, uma vez eu ouvi você contando uma parte, eu até queria saber do resto. Como é que foi o negócio do seu churrasco na Cracolândia uma vez? Nossa, como é que você sabe disso? Ah, temos fontes seguras. Na verdade, não foi bem um churrasco, foi assim, começaram a Então as fontes não são tão seguras assim. Deve ter tido um churrasco, mas eu não vi esse churrasco. Eu cheguei para ajudar, porque, tipo assim, eu falei, nossa, era aquela primeira Cracolândia, eu falei, caramba, isso tem que acabar, como é que pode? Apavorada, né, de ver todo mundo lá, a lá Thriller, né? Todo mundo totalmente arrebentado, e eu me juntei. E você não conhecia, né? Você era do Rio nessa época? Não, o crack tinha começado a chegar, né? E eu estava percebendo que o cara entrava no crack hoje, e uma semana no máximo, todos os sapatos dele furavam, a roupa rasgava, e tudo. Eu falei, opa, ele entrou no Matrix do inimigo, começa a arrebentar tudo. Você não entende, o cara vira igualzinho um mendigo de 45 mil anos. Que está com aquela mesma roupa e acabou com tudo. E eu falei, gente, que coisa incrível. E a gente eu fiz uma parte do show dessa Cracolândia, ajudamos muito, foi aquela coisa maravilhosa, fiquei com aquele pastor, estava Cruz Vermelha, todo mundo ajudando aquela galera a sair, foi a primeira que deu. Só que
Umas 3, 4 semanas depois, teve aquela feira cristã. Lembra uma feira cristã que tinha todo ano em São Paulo, grandona? Eu fui entrar para ver o que tinha, se tinham Bíblias novas, o que tinha. Fui visitar e fui ver, estava todo mundo lá, os amigos, alguns cantando. Quando eu entrei, veio um monte de gente. Oi, baby, vamos tirar uma foto e tudo. Só que começou a vir muita gente e eu estava esquecida que era baby e tudo. Eu falei, segura só um minutinho para eu dar uma curtidinha aqui que eu já tiro. Aí tinha uma lojinha que era uma tenda. Aí a pessoa falou, vem aqui dentro, um pouco, entra aqui, deixa eu te mostrar umas coisas. E as pessoas sacaram, se dispersaram um pouquinho e de repente do outro lado, de dentro, eu vi um cara falou assim, baby, pastora? Eu falei, oi. Ele falou, não é foto não. Por quê? No meio disso tudo, eu fui no aniversário de um pastor que foi num restaurante do lado da Cracolândia, depois dela desfeita. E ao sair daquele restaurante, apareceram uns meninos correndo, pequenininhos, todos desse jeito arrebentados. Estavam no crack, com 8, com 9, com 10 anos. Quando eles apareceram, que eu olhei, falei, que é isso? Entrei na mãe, sabe? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão malucos? Vocês estão no crack? Vocês são muito pequenininhos. Como pode? Aí eles correram, me abraçaram e ficaram ajudando a gente de alguma maneira. Aí eu agarrei eles e falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, como é que eu vou ajudar? Eu não moro nem aqui, não posso levar para minha casa, não posso dar um banho, não posso ajudar. Meu Deus, por favor, arruma um homem, anda, traz um cara, traz uma pessoa, Senhor, que pegue todos eles e salve. E comecei a clamar com muito carinho, e com muito amor, e com muito fervor. Aí fui correndo, peguei na minha bolsa, tinha vários R$2, achei tão incrível, juntei tudo que tinha. Falei, gente, compra água, compra alguma coisa, porque ninguém vai vender água, não vai vender comida, não vai vender nada, o cara vai beber do esgoto, vai virar uma loucura, porque aí o inimigo já está fazendo a festa, que é para o cara se arrebentar. E orei com eles, e abençoei, eles respiraram fundo, foram andando assim, e todos os caras, os pastores, mas quem estava mais dentro do carro me esperando, me olhando no sinistro, tipo assim, se eles pegarem ela, a gente pula para tirar ela dali. Quando eu entrei no carro, estava um certo silêncio, um pastor falou assim, corre, olha lá, está vindo um garoto grande lá de longe, veio um garoto de uns 14 anos, correndo. Quando ele chegou na janela, o motorista falou assim, ela não tem dinheiro mais não. Eu falei, cara, aí o garoto falou assim, eu não quero dinheiro, eu quero oração. Falei, toma, cara, abri a porta correndo. Corre, vem cá, me abracei com ele, orei, e o garoto só queria oração. Declarei a mesma coisa, todos eles fizeram a oração, todos eles fizeram quebra de maldição do crack, tudo ali, um negócio assim, um furacão de Deus ali. Então, quando eu estou naquela feira, que aquele homem me chama, baby, eu não quero foto não, eu preciso só te dar um recado que o Espírito Santo mandou. Nossa. Falei, pode falar, eu sou o homem que você orou pelos meninos do crack, eles estão comigo na minha clínica cristã. Uau! Nossa! Cara, sério, né? Essa foi de converter para o resto da vida, minha vida. Demais, né? E eu estou atrás dele de novo, porque a gente se perdeu de novo, para saber se tem mais alguma coisa para a gente fazer. Mas que coisa, né? Eu sou o homem, quer dizer, o Espírito Santo falou para ele, para com isso. Nossa, tremendo. Quando eu lembro, eu fico, cuidado para eu não voar aqui, ó. Que aí nego assim. Falando em voar, você vai contar um pouquinho do arrebatamento hoje, né? Quando tudo começou, eu estava no meu quarto e eu estava deitada, dormindo, e eu senti umas agulhas assim no meu braço. Eu dormindo, parecia um negócio que é de alfinetada, de alfinete, de costureira, que elas botavam aqui cheio de... Pois é, parecia aquilo assim. Eu abri o olho, olhei, não tinha nada, mas tinha um cara sentado na beirada da minha cama com uma cara para mim, eu falei, nossa. Quase que eu pensei, morri, né? Mas eu não pensei, porque essas palavras a gente não pode pensar nunca. E era um cara mesmo, não era um espírito? Era um cara. Uma cara daquela do Schwarzenegger, dizer, hasta la vista, baby. Coisa, entendeu? Com aquele cabelo, inclusive. E ele estava sentado me olhando furioso. Eu na minha cama, deitada,
A porta já estava trancada e aquele cara de uns 23, 24, explodindo 26 anos, forte pra pampa, sentado na beirada da minha cama com uma cara de furioso. Eu trabalho bem sob pressão, é a minha sorte. Eu olhei e rapidamente eu falei, que isso, Deus? Eu só ouvi assim, não pergunto o que ele veio fazer aqui. Falei, boa noite, precisando de alguma coisa, posso lhe ajudar em alguma coisa? Sorrindo assim, ó, que prazer encontrá-lo aqui. Tão gato, né, mas com essa cara não vai ter jeito. Aí ele falou assim, não, nada, só estou te olhando. Aí eu falei, nossa, eu ainda não estava entendendo, mas também não queria entender. E comecei a falar, Deus, por favor, me salva desse momento, meus filhos estão na casa, minha mãe no outro quarto, o que vai acontecer aqui? Não pode acontecer, entra. E comecei a clamar, disfarçando, e falei, mas você está com algum problema? Só estou te olhando, até que eu esqueci, porque virou aquele negócio assim, muito forte. Eu falei, mas você está fazendo o que aqui? Eu falei, nossa, falei. Aí ele levantou, começou a dar uma tremida assim no ar, meio... uma coisa, eu falei, ih, poltergeist total, pirou tudo aqui. Aí ele falou assim, no meio daquele... ele falou assim, não posso dizer que vai queimar o meu filme. Eu falei, ainda é moderninho, tá falando de queimar o filme. Caramba, mas eu só ouvi assim, pule e abre a porta. Eu dei um pulo enquanto ele balançava, porque enquanto ele estava balançando, ele não estava com controle. Manifestadaço, eu pulei, ele tinha fechado, mas graças a Deus não tinha engolido a chave. Eu abri e saí naquele corredor com tudo, o corredor ia até a minha cozinha. Quando eu cheguei na cozinha assim, a única coisa que eu me lembrei é o seguinte, eu vou ter que matar esse cara. Que loucura, né? Eu achei que eu ia matar o cara, porque como é que eu ia tirar o cara dali? Aí abri aquela gaveta com aqueles facões. Quando eu olhei para o facão, eu falei, caramba, mas eu não vim para a terra para matar ninguém, que loucura é essa, para matar? Aí eu fechei correndo, levantei o braço e falei, Deus, não é possível que está acontecendo comigo, eu não sei onde é que foi que eu errei, mas faça com que então a minha morte seja rápida, porque eu quero declarar para o Senhor que eu não sou do demônio não, eu sou tua, eu não sou do demônio, eu sou tua, eu não sou do demônio, eu sou tua, eu não sou do demônio, eu sou tua, e fique assim, ó, tá, com a minha mente assim, tá, faça com que essa morte seja rápida, eu não sou do demônio, eu sou tua, me pega do outro lado aí, pai, me pega do outro lado aí, comecei. E o cara não vinha, eu falei, pai, tá demorando muito, olha, lembra do Pedro que ele afundou? E eu comecei a me lembrar do outro afundando, andando em cima da água, porque eu estava em cima da água. Vai, ele foi dando aquele negócio. Eu olhei, quando eu olhei, você acredita? Que espetáculo, foi uma loucura. O cara estava preso, bem na altura do umbral da porta, ele não conseguia tirar o pé do chão, o Senhor prendeu ele no chão. Ele fazia assim, quando eu olhei que ele estava preso, eu virei de costas na cozinha e falei, o senhor voltou, ai, o senhor é demais, e comecei a clamar, agradecer, ele está preso no chão, que maravilha, que maravilha, que maravilha, e eu olhei para ele assim, ele falou, venha, eu disse, é ruim que eu vou. Ai, essa história... O trágico fica maravilhoso, né? Aí eu abri a geladeira e comecei curtindo um pouco, mas ligada, né? Ligadíssima, né? Parecia aqueles cachorros com antena ligada, rabo ligado, tudo ligado, qualquer coisa, ó, pum, chama a polícia. Aí eu abri a geladeira e comecei a oferecer, aceita? Eu mostrava para ele de longe, aceita? Ele dizia, venha. Eu disfarçava, e esse aqui, aceita? E foi a geladeira inteira. Isso pro demônio. Pois é, né? Aceita comer uma coisinha. Até que acabou tudo. E ele me olhando sério. Aí eu fui saindo assim, sentei no sofá. O meu sofá dava para eu olhar aqui no corredor. E eu abaixei o olho assim para não ficar encarando muito. E falei, Deus, isso aí vai acabar como? Essa história. Já deve ser umas 3 da manhã. Esse cara vai ficar ali na porta, minha mãe vai acordar, meus filhos vão acordar, eu vou dizer, não toca no carro, segura, vai lá embaixo, chama a camisa de força. Eu falei, e agora? O que está acontecendo? Quando eu baixei o olho assim, o que está acontecendo? Quando eu olhei, ele estava sentado já, de novo na minha cama, chorando. Que eu olhei aquele rapaz chorando, e eu estava tão
com a paz que transcende a todo entendimento. Não tinha nada para ter paz, mas ela transcende a todo entendimento. Eu falei, venha cá, sente aqui. E ele veio, chorando. Sentou desse lado aqui no sofá. Falei, o que aconteceu? Ele falou, minha mãe no hospício, minha avó está no hospício, minha família inteira no hospício. Eu falei, caramba. Ela, quando eu era pequena, ela pegou uma galinha e fez eu comer tudo que tinha dentro. Ela abriu a barriga e fez eu comer. Ele começou a me contar aquilo aí. Eu tinha toda a informação, mas não tinha o conhecimento, tá, de tudo. Então, eu falei, consagrado. E naquilo que eu ia, estava procurando dizer o quê, né? Ele falou assim, eu quero casar com você. Eu falei, pô, aí é ruim, né? Como é que eu vou casar com o cara? Aí eu falei, pronto, o Hulk vai voltar, porque eu não vou aceitar o casamento. Aí quando ele falou assim para mim, eu falei, olha, estou muito honrada com você. Ai, meu Deus, não vamos deixar o cara chateado, né? Estou muito honrada, mas é o seguinte, olha, agora vai dar, mas daqui a 20 anos, eu não sabia que eu ia estar tão inteira, mas eu joguei essa. Daqui a 20 anos vai ficar difícil, cara, de repente, olha só, e vai ficar despartido para mim, então eu não vou investir nessa relação. Mas você tem tanta menina linda, tem tanta... Pega alguém da sua idade, ou pode ser até um pouquinho depois. Mas não é legal, não, mas eu quero casar com você e quero ter 2 filhos. Eu falei, eu já estava com 6, mais 2. Eu falei, o cara todo, eu falei, vamos fazer uma coisa? E eu falei, Deus me salva disso aqui. Você me dá 5 dias para eu pensar. 5 dias não que é muito. 3, os famosos 3 dias, né? 3 eu dou. Eu falei, então sai daqui agora, porque se a minha mãe encontrar você aqui, ela vai pensar que rolou alguma coisa. Vai ser um terror, porque minha mãe vai ficar mal comigo, meus filhos podem acordar, e vamos se encontrar daqui a 3 dias, eu vou pedir a Deus para me falar, e a gente, pô, mas eu estou tão honrada com isso, poxa, muito obrigada, já estava, meu Deus do céu. Então tá bom, eu fui levando ele para a porta estava aberta, eu costumava nunca fechar a porta. E eu me lembro que no corredor ele me pegou assim e me levantou bem alto. Eu falei, socorro, meu Deus, ele vai me jogar lá para cima agora. E eu subi rindo e ele chorando, emocionado. Eu falei, olha o que eu estou vivendo. Aí ele me abaixou. Ele me abaixou, botou no chão e eu falei, estou muito honrada, de novo. Eu falei, o que eu vou falar? O cara... Vou brigar com o cara, com o Hulk, a faca ali. Bom, enfim... Ele desceu para voltar em 3 dias. Aí eu entrei, fechei a porta, encostei na porta e falei, Senhor, o Senhor voltou para a minha vida do jeito que era quando eu era criança. Eu quero te agradecer demais, eu quero te agradecer que eu não estou morta, meus filhos não estão mortos, não houve uma chacina na minha casa. Porque o que estava para acontecer era isso, não ia ficar um vivo. Da forma que estava, tinha uma pessoa possessa dentro de casa para derrubar tudo. Quero te agradecer demais, vou correr lá para o quarto, eu quero ficar lá dentro do quarto com você para te agradecer que você veio e te dizer umas coisas. Quando eu passo pelo corredor, minha mãe abre a porta e fala, minha filha. Eu falei, pronto, vai tirar a minha concentração. Eu falei, mãe, tudo bem? Ela disse, não, eu só quero te dizer que eu sonhei a noite inteira que você estava morrendo estrangulada. Quando ela falou isso, eu falei, mamãe, tá tudo bem, olha o pescocinho aqui, tá tudo legal, eu já volto para conversar com você. Pum, entrei dentro do quarto, fechei a porta, sentei na minha cama, eu falei, pai, por favor, me explica que mundo é esse? Qual é o plano? O que está acontecendo? Por que eu fiz 6 filhos para esse mundo de maluco? Quando eu nasci, todas as guerras já tinham acontecido, não tem nada a ver com isso. Eu jamais colocaria Jesus na cruz, ainda sou culpada disso. O que é isso aqui? Que loucura! Porque se isso aqui é uma barca furada, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma bolsa no braço, vou sair andando em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, andando, só manda um carro me pegar, mata na hora e me leva logo para a glória, que eu não quero mais ficar aqui não, eu não sou daqui, não sou desse lugar. Ou então, o Senhor fala comigo tudo, me conta tudo, me explica tudo, porque eu não quero mais ficar aqui. Não é para mim esse planeta. Eu quero ir para onde você está. Aí eu ouvi aquela voz assim, eu quero 1 hora por dia sua comigo,
que eu vou te revelar tudo. É quem está falando. Uma hora é muito tempo. Eu quero 1 hora por dia sua comigo durante 1 mês. Falei, 1 mês? Eu vou fazer o quê? 1 hora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Minha cabeça não vai parar de pensar. Espera aí. Se você é Deus que está falando comigo, por quê? Eu conheço transmutação celular, eu vivi o negócio que todo mundo sabe, que não é mais é aleluia. Tudo acontecia. Água virava perfume, papel virava ouro, igualzinho no Egito. O mesmo principado. Falei, se o Senhor é Deus, o Senhor sabe como me convencer. Porque eu não vou fazer coisa nenhuma, porque eu já entrei em tanta coisa, e quando eu estou lá dentro eu tenho que sair correndo, porque não é de Deus. Eu não aguento mais esse engano. Não dá certo, não é. Agora, se é para fazer, o Senhor vai ter que falar comigo, de um jeito que só o Senhor vai falar. Aí tocou o telefone. Quando eu atendi, falou, oi, a Baby do Brasil. Eu falei, quem deseja? Aqui é o diretor da Fiat que quer falar com ela. E estava um ataque financeiro que você não tem noção. Falei, oi, tudo bem? É a Baby. Ele falou, Baby, eu estou te procurando. Há um tempo, era na época do Fiat Strada, que teve um lançamento e teve um show maravilhoso na Esplanada dos Ministérios. Foi na época, o Roberto Carlos fez o show, todo mundo. E ele falou assim, nós estamos te procurando para fazer um show na Esplanada dos Ministérios, mas a gente, procurando você, eu falei, opa, eu acho que é Deus mesmo que está pintando uma grana, inclusive, né? Eu falei, nossa, abriu tudo. Ele falou, mas eu não te encontrei e contratei outros. Eu falei, não é possível. Que foi o Roberto Carlos? O cara falou, foi o Roberto. Eu vi um bolo de dinheiro com aquelas asinhas igual sabe aquele... Aí eu quase falei para ele, quer morrer, filha da mãe? Você me avisando que o dinheiro foi embora, mas eu me segurei assim, eu falei, não é hora para piada. Eu falei, sim. E aí ele falou, mas acontece que o show é amanhã. E nós queríamos que você viesse, porque você é energia positiva, você é toda não sei o quê. Aí eu me lembrei do cara que ia voltar. Falei, vou sumir do Rio de Janeiro. Ok, eu vou. Nós fomos mandando o carro entrar na garagem, porque eu não queria que o cara estivesse lá do lado de fora e visto que eu tinha saído. Entrei no carro, fui abaixadinha, fingindo que estava procurando alguma coisa, assim, no fundo. Pum, pum, cheguei. Era em Brasília. Estou em Brasília, falei, bom, se é Deus, em 3 dias vai falar. Aí, estou no meio daquela festa, estava hiper dura de grana. Tinha coisas maravilhosas, comi tudo que tinha na festa. Falei assim, eu não vou jantar, não vou almoçar no dia seguinte, faço uma dieta no dia seguinte. Mas foi uma festa linda, Roberto meio sofrido, porque tinha falecido a Maria Rita, foi bem naquela época. Beleza, de repente no meio da festa toca o telefone, oi baby, tudo bem? Aqui é o André, seu amigo. Oi André, como vai? Tudo bem? Pô baby, você pode vir para São Paulo amanhã? Falei, eu tinha uma passagem de ida e volta, eu falei, não vou comprar uma passagem para São Paulo, eu preciso segurar todo o meu orçamento. Eu banco os meninos, banco a casa, como é que eu vou sair? Eu falei, ih André, eu estou em Brasília. Ele falou, não, mas a gente está mandando a passagem, você vem para o hotel. Tinha sido um hotel que estava recém-inaugurado, o Renaissance, que era o hotel do momento, delicioso, aquela coisa. O hotel Renaissance, você vem? Falei, ok. No dia seguinte eu estava em São Paulo. Eu comecei a desconfiar, está acontecendo alguma coisa, pelo menos eu estou longe do cara estranho. Quando eu estou no segundo dia em São Paulo, no meio da festa, porque ele falou, é o aniversário do amigo nosso, eu fui para esse aniversário, estamos dançando, todo mundo, aquela alegria, toca o meu telefone. Eu vou para a varanda e falo assim, alô, ela falou, alô, baby, aqui é o doutor Eduardo Gomes, o seu médico. Que era o médico da bioortomolecular que eu faço há 20 anos. Que ele tinha me dado um tratamento maravilhoso. E eu não tinha começado ainda. Falei, oi, doutor Eduardo, tudo bem? Eu falei, nossa, 1h30 da manhã, mais ou menos. Falei, deve ter acontecido alguma coisa com o médico. Quem liga para o médico é a gente, não o médico vai te ligar, 1h30. Falei, doutor Eduardo, algum problema? Ele falou, não, baby, é o seguinte, o meu coração pede que eu te fale uma coisa. Falei, beleza, tu pode falar. Ele falou, mas tem que ser pessoalmente. Você pode vir para São Paulo? Aí eu falei, doutor Eduardo, eu estou em São Paulo. Eu falei, nó. Ele falou, aonde? Amanhã eu te pego. Quando deu meio-dia e meio, 1h, chegou o carro dele, me levou na casa dele. Ele falou, senta aí. Eu sentei no sofá, ele chegou na minha frente e falou assim, baby, a minha vida estava uma loucura. Eu falei, a minha também.
Baby, o meu dinheiro estava sumindo todo. Eu falei, o meu também. Ele falou, baby, eu acabei de fazer 1 hora por dia com Deus durante 1 mês e Ele me revelou tudo. Uau! Caramba, eu olhei para ele e falou, falou! Ele falou o quê? Ele falou, em 3 dias Deus falou que ia me testificar. E você é um médico, você não está de cabeludo com um medalhão aqui, com uma roupa branca, você não está com nada, você é um médico, um cara de terno e gravata e está falando isso comigo. Uau! É de Deus! Aí virou uma loucura, eu falei, onde você fez isso? Ele falou, na igreja evangélica. Eu falei, não, na igreja não. Aí ele olhou para mim, rapidinho ele olhou para mim e falou assim, baby, tem igrejas e igrejas. Eu falei, ai, tá bom, então peraí, tem igrejas e igrejas, porque, nossa, eu já fui acusada de tanta coisa, como é que eu agora estou acusando? Tá bom, tem igrejas e igrejas. E mas então é como? Não é o pastor? Eu falei, é pastor não, dízimo não. Ele falou, baby, tem pastores e pastores. Eu dei uma parada assim, falei, tá legal. Tem igrejas e igrejas, pastores e pastores, cantores e cantores, médicos e médicos. Tá resolvido, pode me levar. E levantamos e fomos para lá. E aí, tudo aconteceu. Segura um pouco. Uau! Aí começou. Quer saber mais um pouquinho? Quero saber do sangue, da cruz. Nossa, o prelúdio foi imenso. Mas aí, fomos. E eu me lembro que o pastor chegou no meu ouvido, na hora que eu sentei assim, ele chegou no meu ouvido e falou, sai disso aqui! 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 Menina, era tanto nome que eu falei, caramba, eu não vou conseguir decorar. Eu vou pedir a lista para ele depois. Eu achei o máximo. E eu tô olhando aquele sai, eu comecei a pensar, vai sair por onde? Vai sair por onde? Aí começou. Aí eu dei um berro, sai logo! Ai, uma delícia. E ele é muito meu amigo, foi quem inclusive me batizou e foi aquela loucura. Aí a gente acabou rindo, né? Demos uma risada depois, foi muito gostosa. Aí ele falou, então você vai em casa no Rio de Janeiro, pega toda a sua roupa e vai começar, assim que você chegar, um trabalho que Deus me deu e que fulano já fez, e o doutor fez, que é 1 hora por dia com Deus durante 1 mês. Olha aí. Eu falei, você acha que eu vou para o Rio? Se eu pegar o avião, vai cair. Se eu pegar o ônibus, vai bater. O inimigo não vai deixar. A roupa que eu tenho, eu lavo no dia, uso no outro. Lavo no dia, uso no outro, para que não saia daqui, ninguém me tira. É agora. Quando é que começa? Amanhã. Eu falei, é desse jeito. Já que é para começar, não dá mole para o inimigo, não. Abaixa a guarda, não, toma um socão na fuça. Aí, o que eu fiz? Aliás, aqui tem, né? Resultado. No dia seguinte, eu estou sentada assim no andar lá de cima do apartamento dele, numa cadeira, só que era daquela de vaquinha malhada, e chegaram os 2 intercessores. Eu não sabia de nada, né? Ainda. Aí eu vi que o marido dela começou a lambuzar a parede com um negócio que era o óleo, mas eu não estava entendendo ainda. Eu falei, eu acho que isso aí é aquele negócio de um óleo e tal, deve estar, estou pensando, né? Eu falei, nossa, Jesus vai materializar aqui, vai falar comigo. Que maravilha, que maravilha. Daqui a pouco a mulher começou, a palavra eu vi e a mulher pirou. Meu Deus, tinha que acontecer alguma coisa para me desconcentrar. E ela começou, meu Deus, que eu tenho que chamar a doutora Eduardo aqui para tirar essa mulher daqui, porque a mulher encapetou. Eu nunca tinha visto aquele negócio de falar em língua, né? E ela começou a falar mais alto, e aí quando ela começou a rodar, eu falei, rodou, tá mesmo no candomblé, essa mulher lá. E eu falei, meu Deus, eu não consigo me concentrar, Senhor, por favor, manda essa mulher embora. E o marido lambuzando não faz nada, a mulher tá maluca, ele não faz nada. E aquilo começou a me tirar da onda que eu tava, e eu tava toda, meu Deus, e começou daquela aflição, por favor, Senhor. Daqui a pouco ela fez, eu falei, a lambreta não, lambreta até lambreta, eu falei, não é possível. E aquilo aqui, quando eu acabei de falar lambreta, não sei o que, de repente ela virou pra mim assim, eu falei, a negona vai me dar um cacilde agora. Aí eu já vi a escada ali, ó, eu ia descer com tudo. Porque ela virou imensa, veio vindo pra mim assim, eu falei, pronto, agora ele tá sabendo o que eu tô pensando, sei lá como que ele pode. E aí quando eu já ia, ela gritou, fala com seu pai, baby, fala. Ih, caramba, e eu, uau.
Comecei a flutuar. Aí eu parei e falei, nossa, isso é de Deus, né? Deus é assim, é mais louco do que eu pensava esse negócio. Que loucura, que bom que não é careta esse treco, esse negócio é louco. Aí eu falei, Jesus, por favor. Quando eu vi, tchum, eu já não estava mais ali. Eu estava ajoelhada, como se eu estivesse mais ou menos assim, ajoelhada aqui. Quando eu levantei o olho assim, que eu olhei aqui, faz de conta que eu estou aí, tá? Aqui, mas ali, que eu olhei, falei, Jesus, ele estava em pé, olhando para mim com a cara assim, com um sorriso, com a mão meio assim para frente, uma coisa meio assim, me olhando. Eu falei, que olho de criança é esse? Que olho maravilhoso, aquele olho do menino de 4, 5, 6 anos, aquela pureza. Eu falei, seu olho de menino, me mostra tudo, me fala tudo, porque eu queria saber de tudo, aquilo que eu falei lá no quarto, agora você vai me mostrar tudo, me mostra tudo. Ele só falou assim para mim, depois que eu entendi que aquela mão era da cruz, tá? Ele só falou assim para mim, eu vim te trazer ao Pai. Mas eu não sei se ele falou com a boca, para te dizer a verdade, tá? E fez assim, ó, e olhou. Eu não tinha visto nada antes, mas eu olhei para onde ele olhou. Quando eu olhei para onde ele olhou, foi como se fosse lá para o outro lado da rua, que eu olhei assim. Tinha uma nuvem longe, assim, linda, uma coisa meio branca, ficou meio azul, ficou meio branca, uma coisa muito bonita. Eu falei, que bonito, mas quando eu olhei a nuvem, ela ficou meio assim, só que ela não ia até o chão, ela ia só até aqui. E daqui para baixo, tinham 2 pés de uma cadeira forte e 2 canelas com pé descalças. Bom. Caramba! Quando eu olhei, eu falei, minha boca gritou, Pai! Aí eu já estava ajoelhada, com a barriga colada aqui assim no joelho, sabe? Quando você está assim, bem encolhido. Eu falei, Pai, conta tudo, me mostra tudo, porque eu quero dizer lá na terra que o Senhor está vivo e no controle. Pai, conta tudo, de repente eu saí voando. Falei, eu estou voando e pum, entrei na barriga dele. Falei, nossa, eu entrei na sua barriga. Ele falou, você está sendo gerada de novo. Uau! Nossa. E ali dentro, a palavra assim, você fica chapado de felicidade, né? Completamente chapado de felicidade. E eu senti que era assim, ó, que eu estava, era uma coisa, ele cuidar, uma diferente daqui, mas parece com isso. Que maravilha! E eu comecei a falar para ele, ele falou, a partir de hoje os seus pensamentos serão os meus pensamentos. Eu falei, opa! E eu estou tirando de você aquilo que foi colocado pelo inimigo. Eu lembrei disso agora, tenho que dizer, eu tinha sido, tanto eu quanto a Sara, cada um numa época diferente, a gente tinha sido meio que abduzida e voltamos com um grande chifre aqui na frente. Um caroço. Ela me pede muito para escrever o livro sobre esse contato que foi relativo ao hacker, a gente pensava que era de Deus. E eu entendi que aquele chip tinha sido tirado. Na hora que ele falou isso, eu entendi que estava tirando tudo aquilo que tinha sido colocado, que a gente não sabia, porque as transmutações aconteciam. Nós tínhamos um quadro de Jesus, você vê, por que não fareis para ti imagem, escultura que me nada do céu, do fundo do mar, debaixo da terra, de lugar nenhum, Pai, não estarei nelas, porque esse quadro, ele sangrava, e o sangue sujava ou molhava o lugar onde ele estava na casa, e mandamos para o hospital, e a mulher curou de hemorragia, ou seja, o inimigo botou a hemorragia, fez a gente mandar o sangue, para a gente achar que aquele quadro era de Deus, para a gente ficar cativo àquele poder. Então foi muito barra pesada o que houve do inimigo na minha vida. Se o Senhor não me faz conhecer dessa forma, acho muito difícil que eu pudesse trocar de entendimento. Tão intensa, né? Foi um negócio maluco, mas tem coisa que eu não te falei, porque eu pedi para ver o rosto dele. E é isso que as pessoas ficam invocadas. E na hora que eu falei, eu quero ver o seu rosto, o rosto dele era uma luz muito grande, ele era cabeludo, brancão assim. Forte, lindo, ele apareceu para mim como um grande guerreiro. E na hora que eu pedi muito, que eu encarei muito, o rosto que veio transfigurado, eu tomei o maior susto, foi o de Jesus.
Uá! Eu quase morri. Quase eu morri de alegria. Mas foi um susto muito grande, porque foi uma dica. É claro, o pai e o filho Uau. têm a mesma cara. E aí, eu subi pela cabeça dele, por dentro dele, e esse testemunho é muito louco, mas a minha cabeça só não pode rolar com ele, lembra? E eu fui saindo, eu me lembro que eu vi que eu saí pela cabeça, só que aqui era o céu, era meio tipo de noite, e eu vi a terra. Isso foi muito legal, dessa maneira que Deus fez comigo, foi muito importante, foi muito forte. Legal não é a palavra, foi muito perfeito para marcar em mim, porque eu falei, pai, que linda é a terra. Ela era meio parecida com essa cor aqui que está no meu punho. Que coisa linda, eu quis elogiar muito, queria elogiar. Mas eu tinha toda aquela sabatina para fazer, tinha uma lista, né? Por quê? E como eu fui elogiar muito, eu falei, que linda, pai, que linda é a terra. Quando eu fiz muito que linda, quando eu vi, eu entrei na terra. Quando eu dei por mim, eu estava no chão, como a gente muitas vezes cai no culto, que é uma delícia, e estava a Noemi, essa mulher, e o Antonino, olhando para mim. Quando eu entendi que eu estava ali, eu gritei, não, pai. Quando eu gritei, não, pai, a minha boca não gritou. Eu não tinha controle de falar pela minha boca. Quando eu tentei mexer no meu braço, que braço? Nada meu estava ali, só o olho. Quando eu vi que não estava não, aí eu falei, pai, me tira daqui que eu não quero ir. Peraí, eu tenho muita coisa para perguntar. Começou daquele desespero, pai, por favor. Mas a fé que eu tinha de que eu ia voltar, faria eu voltar. Porém, não voltando. E ela começou, agora fala a língua dos anjos. Eu comecei a olhar para ela, começou a me dar uma raiva. Mas uma raiva. Eu falei, meu Deus, essa mulher está me puxando para a terra e está falando comigo. Não fala, não existe aqui. Não fala, ela está me puxando. Eu estou me desconcentrando, eu vou perder essa fé. Pai, pelo amor de Deus, tira essa mulher daqui. E ela não parava, eu já estava assim. Essa mulher, pelo amor de Deus. Aí eu ouvi aquela voz assim, maravilhosa, forte, disse assim, já entra na terra perdoando. Porque o perdão é o único lugar que o inimigo não entra, porque ele não sabe perdoar. Mas eu não consigo, pai, porque eu aprendi que o perdão você tem que sentir para dar. Por favor. Ele disse, não. Perdoa mesmo que você não esteja sentindo. Porque o perdão a gente não dá com a carne, lembra? É com o Espírito. Quando ele falou isso, eu falei, uau! Eu te perdoo mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu te perdoo em nome de Jesus. E ela não está vendo, porque a minha boca não mexia. E eu comecei, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí começou a sumir aquela raiva, aquilo tudo. Eu te perdoo mesmo que eu não quero, eu te perdoo sim, eu te perdoo mesmo que eu não quero, eu te perdoo. De repente a minha boca fez assim, Xanda Xúria, Barrara Laxária, Xuriada, Barrara Laxária. Essa frase. Eu dei um pulo, igual de cabrito, sabe? Eu dei um pulo, fiquei em pé e a gente começou a abraçar. E eu me lembro que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso comprar uma manchete e botar na África. O sangue de Jesus destrói toda a obra de feitiçaria, seja do nível que for. Esse foi o meu primeiro desejo. Porque ali tinha muita coisa contra mim e Deus tinha me falado, caiu tudo. Muitas pessoas falaram, é impossível, você não podia entrar na barriga de Deus nem ver. Eu falei, caramba, vai falar com Deus então. Eu merecia, porque como é que ele ia me ganhar se fosse um troço tão Matrix dele, né? Tão maravilhoso. Não tinha como. Se eu disser para você o que eu vivi, que eu não sabia que era do inimigo, você fala, pelo amor de Deus. Baby, hoje, ouvindo tudo isso que você já viveu, eu sei que se a gente fosse ficar ouvindo as histórias que eu tenho para contar, a gente ia virar dia, noite, madrugada, semanas. Mas hoje faz muito mais sentido para você cantar no secular, levando o verdadeiro gospel lá para quem precisa? Eu acho assim, eu sirvo ao ministério do Espírito Santo, ok?
Eu sou uma funcionária do reino que não pode ser abalada. Trabalho para isso. Ele que manda. Se isso faz sentido, porque tem pessoas que estão fora do acampamento, eis-me aqui, Senhor. E aí, sabe o que é mais lindo? Bota um amor no coração. E você não tem peso nenhum, você fica amando tudo, chega a cada problema e você está apaixonado para resolver aquele problema. Eu falo, é só Deus mesmo. Porque depois de você criar 6 pessoas, você tem noção quantas mamadeira, quanta comida, quanta fralda, quanto tudo, faz tudo isso. Você ter amor para cada coisa, que vocês sabem muito bem, né? Porque a gente é muito parecido, todo mundo, né? É uma igreja muito dentro da mesma visão. O pastor, a história dos pastores, a história... Então, tipo assim, é Deus trazendo para você algo que Ele tem você para contar. Como no outro dia, um amigo meu, o Enzo e a Lala, eles estavam saindo do banco, que eles foram anos, e eles estavam no Rio de Janeiro. Ela estava grávida para ter o bebê, que foi através de uma oração que tudo deu certo. E ele ia para a audiência, para poder resolver os custos que ele ia ter. Quando ele chegou no aeroporto Santos Dumont, tinha uma senhora que chegou muito esbaforida, ele falou, pode ir na minha frente. Ela foi na frente, na hora que ele entrou, fechou o computador. Ele falou, a moça falou, caiu o computador e o senhor vai perder o voo. Ele falou, mas eu não posso, eu tenho uma audiência, essa audiência eu não posso faltar, porque resolve todo o meu problema de ganhos, de tudo, é uma coisa que eu não posso faltar. Ela falou, o senhor faz o seguinte, só tem um jeito, a gente coloca o senhor num táxi e manda o senhor para o Galeão. Ele falou, nossa, eu vou chegar 1 hora atrasado, mas ele já era do Senhor ali. Ele começou a orar, foi para o Galeão, pegou o avião, onde ele foi saltar? Lá em Guarulhos, porque ele ia saltar em Congonhas, que era perto do negócio. Então ele ainda tinha mais uns 40 minutos, e ele foi quando ele saltou em Guarulhos, que ele está correndo para pegar o carro, que vem uma mulher com 2 filhos e fala, moço, por favor, será que o senhor pode me emprestar um dinheiro? Ele ia passar direto, ele ouviu, dá o dinheiro. Aí ele... Pois não, ela falou, sim, mas peraí. Ela falou, moço, a gente foi, perdeu o nosso dinheiro todo e a gente precisa voltar para casa, a gente estava na rodoviária. E ele parou assim e falou, minha senhora, a senhora estava na rodoviária, a senhora está dizendo que seu dinheiro a senhora perdeu com 2 meninos, e eu estou vindo aqui, a senhora está me pedindo dinheiro para passagem, e a senhora estava lá, por que não pediu lá? Falou, essa mulher está mentindo, né? Na mesma hora, ele até parou, falou, pô, que saque, né? Aí ele ouviu assim, deu dinheiro para ela. Aí ele olhou para ela, ó, minha senhora, eu vou lhe dar os dinheiros da passagem, porque Jesus está falando comigo. As crianças agarraram ela, e a mulher, ele tomou mal, o que foi? Ele falou, moço, o senhor não sabe, nós estávamos na rodoviária e Jesus falou pra gente que um servo dele aqui no aeroporto ia dar o dinheiro pra gente. Uau! Então Deus vai usar a gente. Então é aquilo que eu te digo, se estar lá, estar ali nos programas, estar com tudo e poder ver o Bial me perguntar, baby, nós estamos em Apocalipse, isso não estava no script. Até vi que alguém na rede social tentou fazer uma confusão, olha, não sei o que lá. Não podemos fazer confusão, não podemos julgar, nós temos que entender que Deus abriu um espaço no lugar onde nunca abre. E é isso que Deus está fazendo, né? Então, às vezes, você está com uma pessoa da sua família, com alguém, você quer puxar, não puxa, não faz nada. Ou você quer, está vendo que você não está com, não faça nada. Ore, entra no banheiro, estica a mão, repreende no silêncio, chama sai daí, vai sair de um que é para não congestionar, tudo que você tiver que fazer, você faz, mas não bate. Se bater, pode ser que você tenha que prestar contas com o Senhor. Senhoras e senhores, falamos hoje com Baby do Brasil. Você volta para cantar com a gente? Falou, querido!